Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, estivemos a olhar para o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Chegámos até o verso 21. Mas como não terminamos essa reflexão, eu gostaria de voltar a esse mesmo texto aí, no verso 21, e continuar a ler. Este foi o episódio onde os 70 discípulos de Jesus Cristo foram enviados a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a preparar, digamos assim, o caminho que Jesus iria trilhar de cidade em cidade. Eles chegaram perto de Jesus muito alegres porque viram que os demónios se lhes submetiam e havia de facto milagres a acontecer através da palavra de Jesus Cristo. Mas Jesus disse-lhes ainda que mais importante do que esses milagres acontecerem era que o nome deles deveria estar escrito no livro da vida, no livro dos céus. E essa deveria ser a razão pela qual eles deveriam estar alegres. E assim Jesus depois faz esta oração a Deus Pai. Em seguida, ele vai então fazer esta oração. Vejamos com atenção aquilo que Jesus Cristo diz. Naquele momento, Jesus, cheio de alegria por ação do Espírito Santo, disse: Agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque mostraste aos simples as coisas que tinhas escondido aos sábios e entendidos. Sim, Pai, agradeço por ter sido essa a tua vontade. Meu Pai entregou-me tudo. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser dar a conhecer. Depois virou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes de vocês por verem as coisas que veem. Digo-vos que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o mesmo, mas não puderam, e de ter ouvido o que vocês ouvem, mas não ouviram. Vemos como Jesus Cristo está feliz por ver acontecer a promessa, o cumprimento daquilo que Deus tinha dito na sua palavra. De facto, agora, Jesus Cristo estava a caminho da sua missão. A sua missão estava praticamente no final. Portanto, Jesus estava a agir e os seus discípulos estavam a ser preparados para continuar a propagar esta mensagem de esperança, a propagar esta mensagem de amor de Deus à humanidade. Depois vamos encontrar aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no verso 25, uma parábola. Jesus vai contar uma história. Parábolas são histórias que Jesus conta. São histórias de exemplos da vida real que Jesus dá para ilustrar mensagens e princípios espirituais. Esta parábola que Jesus vai contar aqui é desafiada por um doutor da lei. Ele chega com uma pergunta para Jesus Cristo. Ele queria, mais uma vez, apanhar o mestre em falso. Ver se conseguia enganar Jesus Cristo. E diz então o verso 25. Um certo doutor da lei, que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta: Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? A pergunta deste homem tem um intuito de testar Jesus Cristo. É feita para tentar confundir Jesus, como se fosse possível. Eu creio que ele não estava seriamente preocupado com a vida eterna, se tinha ou não direito a esta vida. Ele conhecia de alguma forma a lei mosaica, ele era um estudioso da Bíblia, ele era um estudioso do sistema mosaico. Ele por isso já tinha algum conhecimento da palavra de Deus. E por isso ele faz esta pergunta a Jesus simplesmente para verificar o que Jesus diria, se vai contra ou a favor da palavra de Deus. E Jesus vai responder de uma forma muito sábia. Diz o texto no verso 26. Que diz a Escritura acerca disso e como tu entendes? Jesus sabia que estava a falar com um doutor da lei, com um homem que pensava que conhecia bem a palavra de Deus. Este homem pensava que sabia mais da Bíblia do que o próprio Deus que a escreveu, do que o próprio Jesus, que era a palavra de Deus feita carne. Por isso Jesus remete a pergunta de novo para ele e diz: O que é que entendes tu? E ele, então vai e responde: Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Este homem, no fundo, ele conhecia bem a lei, ele sabia que é o amor que é fundamental. Mas ele não vivia estes princípios. Por isso ele tenta arranjar uma resposta, que é correta ao mesmo tempo, mas depois nós já vamos ver mais para a frente que ele tem uma atitude completamente descabida. E Jesus então, diante desta resposta deste homem, diz: respondeste bem, faz isso e terás a vida eterna. No fundo Jesus diz: ok, porquê é que me perguntaste? No fundo tu já sabias a resposta. Se viveres dessa forma, então terás a vida eterna. Jesus, no entanto, sabia que não é através do cumprimento da lei que nós conseguimos alcançar a vida eterna. Porque esta expressão aqui usada, que este doutor da lei cita, certamente não seria fácil ser vivida. Amar a Deus de todas as forças, de todo o pensamento, de todo o coração, de toda a alma, é algo que não é possível ao homem natural. É algo que é impossível para si e para mim. Sempre há alturas em que nós colocamos talvez os nossos interesses em primeiro lugar, colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar, colocamos talvez os nossos filhos ou a nossa esposa ou o marido em primeiro lugar e esquecemos de pôr Deus em primeiro lugar. Então Jesus sabia que era impossível completar, viver de acordo com toda a lei. Foi exatamente por isso que Jesus veio. Ele veio porque ele viu que ao dar a lei de Moisés, o homem no fundo era confrontado com o seu pecado. O homem no fundo era confrontado com aquilo que não era capaz de realizar. E bastaria pegar só neste princípio. Nós temos todos os mandamentos das Escrituras, mas este era único e bastaria para nós percebermos que não conseguimos viver de acordo com toda a lei de Moisés. A lei é boa, é algo que foi dado por Deus para nosso benefício. É algo que foi dado para nós podermos ver como nós estamos a caminhar. É como um padrão, um barómetro, algo que mede a nossa vida, que nos faz olhar e verificar como estamos a andar. No fundo, a lei é como um espelho, onde nós nos olhamos e podemos verificar como nós somos na realidade. E Jesus sabia que o homem natural não consegue cumprir na íntegra toda a lei. Por isso, se conseguíssemos viver isso, Jesus disse: fazes bem, se viveres isso, então tens a vida eterna. Mas Jesus sabia que era impossível amar a Deus dessa forma e amar o próximo. Exatamente por isso que Jesus Cristo veio. E só Ele cumpriu verdadeiramente a lei. Só Ele veio e conseguiu cumprir tudo aquilo que a lei dizia. E é por isso que somos salvos em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz: porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então era necessário viver de acordo com essa lei, tintim por tintim, todos os itens da lei. No livro dos Gálatas, o apóstolo Paulo ainda escreve o seguinte, no capítulo 2, no verso 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Vemos que o apóstolo aqui parece contraditório. Por um lado ele diz que se vivermos de acordo com a lei, temos então encontrado justiça diante de Deus. Por outro lado diz que não há obras da lei possível para nós sermos justificados. E isto tem a ver com o conseguirmos ou não viver todos os itens que a lei nos apresenta. Por isso é que nós temos que olhar para a lei e verificar se nós seríamos ou não capazes de viver todos os itens. Eu creio que não. Por isso mesmo Jesus veio. A própria Bíblia nos apresenta dizendo que não é possível nós vivermos de acordo com toda a lei. Agora, isto não quer dizer que nós vamos desprezar a palavra de Deus. Não quer dizer com isto que vamos desprezar as orientações que Deus nos dá para serem vividas. Antes, pelo contrário, se nós dizemos que amamos a Deus, então vamos querer obedecer àquilo que Deus nos diz. Mas não é o facto de obedecermos que nos dá a vida eterna. Talvez este doutor da lei, para ser honesto diante de Jesus, talvez ele deveria ter dito: Mestre, sinceramente eu tenho tentado tudo isso. Tenho tentado amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Tenho procurado amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu não consigo. Eu não sou capaz de cumprir a lei. Nem posso viver à altura da lei de Deus. Reconheço a minha falência moral, espiritual. Sou apenas um intérprete da lei. Procuro trazer e auxiliar as pessoas a entender melhor a lei. Mas eu reconheço o meu pecado. Não posso salvar a minha alma pelo cumprimento desta lei, porque ela está muito acima das minhas forças e das minhas capacidades. Eu preciso de ti para me salvares.
Talvez deveria ter tido esta conversa, este doutor da lei. Mas ele achava-se demasiado, superior, com uma moralidade tão boa, tão impecável, que ele achava que era capaz mesmo de cumprir toda a lei. E infelizmente, às vezes cruzamos com pessoas assim, com uma arrogância tal, pensando que têm a ética e a moral acima de tudo e acima de todos, que acham que são intocáveis de alguma forma. Algumas pessoas até colocam esses líderes religiosos ou líderes políticos ou outros líderes quaisquer em certos pedestais, como se essas pessoas fossem impecáveis, não pecassem. Mas não há ninguém assim à face da terra. Todos nós necessitamos de Jesus Cristo. Todos nós necessitamos de olhar para Jesus e perceber que só Ele cumpriu na íntegra a lei. É por isso que Jesus exclamou a este doutor da lei: respondeste bem, faz isso e terás o direito à vida eterna. Ou seja, Jesus sabia perfeitamente que era impossível este homem conseguir alcançar a perfeição da lei que Deus havia dado. Este homem, apercebendo-se da resposta de Jesus, vendo que afinal de contas Jesus tinha dito: ok, se queres seguir por esse caminho, então, ok, vamos fingir que é assim mesmo, como tu dizes. Então ele tenta arranjar mais uma justificativa e diz assim: mas o doutor da lei, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quer-se dizer, como se fosse possível amar a Deus como ele estava a descrever, então ele pega-se a um pormenor. Mais uma vez, pega-se naquilo que é visível. Jesus sabia perfeitamente que aquilo que falha em primeiro lugar é aquilo que vai no nosso coração. Do coração do homem não procede coisa boa. E Jesus sabia que era impossível amar a Deus com toda aquela intensidade que este doutor da lei descreveu, com toda a nossa força, toda a nossa alma. E ele, como sabe que isso não é possível ser medido, ele pega-se então àquilo que é possível ser medido, que é a relação com o próximo. E por isso ele tenta desculpar-se dizendo: bem, eu até nem sei quem é o meu próximo, como é que eu posso amar? Basicamente é isto que ele está a dizer, por outras palavras: quem é o meu próximo? E Jesus então vai contar aqui uma história interessantíssima. Vai mostrar quem é de facto o nosso próximo. Talvez você esteja a fazer esta mesma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é que eu posso amar então dessa forma? Como é que eu posso manifestar o meu amor àqueles que cruzam comigo? Jesus vai exatamente falar quem é o próximo. E no verso 30 diz assim: então Jesus respondeu: e um homem a descer de Jerusalém para Jericó, e caíram sobre ele uns ladrões, que lhe roubaram roupa e tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por casualidade descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, afastou-se para o outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo afastou-se também. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele, e ao vê-lo teve pena. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima da sua jumenta, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse-lhe: cuida-me deste homem, e quando eu voltar, pago-te tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei: qual dos 3 parece que foi o próximo deste homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu: o que foi bom para ele. Jesus concluiu: vai e faz o mesmo. Jesus aqui, com uma história bem simples, confronta este líder, este doutor da lei, que supostamente era um erudito, alguém estudioso, alguém que, pesquisou muito, dizendo: o teu próximo é aquele que cruza contigo, é aquele que está necessitado ao pé de ti. E no fundo Jesus vai desmistificar toda esta ideia que eventualmente os fariseus e os doutores da lei tinham acerca de amar a Deus e amar o próximo. A nossa relação com os outros manifesta-se por aquilo que a gente faz. Quer dizer, não posso dizer que amo uma pessoa e estou constantemente a maltratá-la, ou quando ela necessita eu afasto-me dela. Isso não é amor ao próximo. Jesus, com esta história, ilustra bem com 3 tipos de atitude diferente. Vamos encontrar a atitude do ladrão. Este tem uma filosofia de vida que diz assim: o que é teu é meu, ou seja, eu posso tirar-te aquilo que tu tens. Depois encontramos um outro estilo de vida, que é dos sacerdotes, dos religiosos, que no fundo dizem assim: o que é meu e não vou partilhar com ninguém. E depois finalmente temos o bom samaritano, que tem uma filosofia de vida diferente e que diz assim: o que é meu é também teu e eu vou te ajudar com o que tenho. Então esta é de facto a atitude daquele que ama o seu próximo, daquele que se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. Amar o próximo tem a ver com isto, tem a ver com o parar um pouco,
olhar para as necessidades daquele que estão ao nosso lado e dizer: eu vou dar aquilo que eu tenho em teu favor. Às vezes esse próximo que está ao nosso lado não tem forma de nos agradecer, não tem forma sequer de reagir para poder receber de nós essa ajuda que nós queremos dar. Por outro lado, essa atitude do bom samaritano é uma atitude voluntária, é uma atitude que vai do coração, que não espera receber nada em troca também. Amar o próximo tem a ver com isto, tem a ver com nós darmos de uma forma desinteressada, tem a ver com nós darmos, mesmo não esperando que o outro nos retribua. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. O verdadeiro amor ao próximo também implica que muitas vezes nós temos que fazer o sacrifício de dar a nossa jumenta ao outro. Muitas vezes somos penalizados, digamos assim, em favor daquele que amamos. Aconteceu com este samaritano. Ele certamente usava a sua jumenta para se deslocar. E quando viu este homem deitado no chão, então colocou-o em cima da jumenta e ele foi a pé. Foi ele que se sacrificou em favor do outro. E amor ao próximo tem a ver com isto. Tem a ver também com sacrifício. Tem a ver com dar aquilo que nós temos, que seria para nosso proveito, e damos em favor do outro. Este bom samaritano fez o mesmo. Ele deu aquilo que ele tinha. Deixou inclusive moedas com aquele homem da estalagem. Ele não tinha dever nenhum para com esse homem que ele encontrou no caminho. E, no entanto, ele fez isso. Jesus pega aqui também numa imagem muito interessante. É preciso notarmos que quem faz a pergunta é um doutor da lei. É um judeu. E Jesus vai pegar num exemplo de um samaritano. Talvez para nós, aqui europeus, esta linguagem já não faça muita diferença. Mas para aquele homem, doutor da lei, um samaritano era um homem de um povo, de uma raça que não deveria ser apreciada. Os judeus nem sequer se davam com os samaritanos. Eles não se falavam sequer, eram persona não grata. E Jesus vai dizer: ok, amor ao próximo qualquer um pode dar. Independentemente da raça, independentemente da religião, uma pessoa que manifesta amor ao outro é aquele que se dá. É aquele que faz qualquer coisa em favor do seu próximo, sem esperar nada em troca. E esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que nós podemos avaliar no nosso coração. E Jesus pega este exemplo de um homem de uma raça que os judeus não aceitavam para dizer: ok, aqueles que eram religiosos, que eram do mesmo povo que aquele homem que foi assaltado, não fizeram nada em seu favor. Mas um samaritano, um homem de um grupo étnico, de um grupo desprezado pelos judeus, foi esse que veio manifestar amor para com aquele homem necessitado. Isto era algo ofensivo para aquele judeu que estava a ouvir. Eles não se davam com os samaritanos. Para um judeu, um samaritano era de facto um povo muito estranho. Era um povo que eles punham claramente de parte. E isto mostra-nos aqui pela palavra de Deus que Deus não dá espaço para esse tipo de atitudes. Esse tipo de atitudes racistas, esse tipo de atitudes de colocar os outros de parte, esse tipo de atitudes que algumas pessoas se colocam em lugar de superioridade, não tem espaço nas Escrituras. Eu quero dizer muito frontalmente, é pecado. A Bíblia nos mostra que ter esse tipo de atitudes racistas, esse tipo de atitudes de superioridade, são pecado aos olhos de Deus. Por isso Jesus Cristo traz aqui à reflexão deste doutor da lei um samaritano. Alguém que era desprezível por ele. Alguém que não era de considerar sequer. E Jesus diz: este homem, este samaritano que tu desprezas, este homem que tu não aceitas como fazendo nada de bem, foi ele que amou o judeu. Foi ele que amou esse homem. Foi ele que amou o próximo. Por isso, ele tem direito à vida eterna. No fundo é o que Jesus está a dizer nas entrelinhas a este doutor da lei. E eu creio que nós devemos refletir também isto que Jesus quis ensinar nesta parábola. Todos têm acesso à vida que Jesus quer dar. Não há uma classe elitista na relação com Deus. Sejam eles pobres, ricos, sejam eles brancos ou negros, não há classes separadas para ter uma relação com Deus. Deus veio e se fez homem e habitou entre nós para todos. Deus se quer relacionar com todos. O verso 38 continua ainda a dizer: Jesus e os discípulos seguiam o seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor para o ouvir. Ora, Marta andava muito atarefada por ter muito que fazer.
Aproximou-se e disse: Senhor, não te preocupas que minha irmã me deixe só com tanto trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, andas preocupada e aflita com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Eu creio que este texto aqui é algo que é muito importante para nós. É algo que fala a cada um de nós na nossa sociedade. Hoje vivemos numa sociedade cheia de Martas. Correm de um lado para o outro, querem fazer tudo, sempre ocupados, algumas vezes até no serviço para Deus. E Jesus está a dizer: o que importa é ouvir a minha palavra e pô-la em prática. Jesus não está a dizer que Marta estava errada, que não é importante servir a Cristo. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer que é importante também nos aquietarmos, pararmos a correria que estamos a fazer. Jesus vai nos avaliar, sem dúvida, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos na nossa relação com Ele. Nós não vamos ser salvos, ou Deus não nos vai amar mais por aquilo que nós fazemos. E nós às vezes temos esse conceito quase, em que esperamos que aquilo que nós fazemos seja muito valorizado. E Jesus está a dizer: oh Marta, tem calma, aquieta-te, ouve a minha palavra, aquieta o teu coração. E às vezes nós temos uma atitude comportamentalista, queremos ver tudo pelo fenómeno daquilo que fazemos. Mas Deus avalia o nosso coração e avalia quem nós somos. E no fundo Deus está a falar neste momento consigo, dizendo: o que estás a fazer? Qual é o teu percurso? Tens dedicado tempo a ouvir a minha palavra? Tens dedicado tempo para te aquietar, não andar em stress, não andar perturbado com coisa alguma? Não andais ansiosos com coisa alguma, disse Jesus numa outra situação. E Ele está a dizer exatamente isto a Marta. Por que tanta perturbação? Há uma coisa que era necessário ser feita, era ouvir a minha palavra e pôr em prática. E Maria escolheu essa boa parte. Está você disposto a escolher essa boa parte para a sua vida também? Então para um pouco. Faça uma análise da sua própria vida. Talvez eu sugeria que a fizesse até por escrito, pegando numa folha e dizendo: quanto tempo eu tenho gasto a ouvir Jesus Cristo? Quanto tempo eu tenho gasto ao estar em oração? Quanto tempo eu tenho gasto a fazer muitas coisas? E faça uma lista das coisas que tem feito. E então avalie diante de Deus, talvez algumas das que precisa deixar e precisa se colocar aos pés de Jesus. Não perca mais tempo e ouça a voz de Jesus neste momento. Nós vamos ficar hoje por aqui. No próximo programa iremos continuar a olhar para a vida de Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.